Graças a Deus, você é homem. Que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com você nesse devocional que nós denominamos de Homem para Homem, DHPH. Estamos estudando agora esse livro Homens Ousados, do Paul Cole, filho do Dr. Edwin Lewis Cole. E eu quero fazer algumas perguntas para você hoje, ou melhor, uma declaração. Como você reagiria a essa declaração? O estágio na qual me encontro no momento não é a capacidade plena da minha vida. Essa resposta seria sim ou não? O que faz o seu coração bater mais forte? Pense a respeito. Existe algo a mais? Você está vivendo a sua capacidade plena? Você está vivendo todo o seu potencial? Esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Fique comigo. Filipenses, no capítulo 3, de 12 a 14, a Bíblia nos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uau! Eu não sei qual que é a sua resposta à pergunta inicial. Se você acha que já alcançou todo o seu potencial ou não, se foi sim ou se foi não, mas uma coisa é certa, se está me ouvindo nesse momento, eu creio que Deus tem mais para você e que você tem mais para servir a Deus, porque é uma via de mão dupla. Deus sempre tem mais coisas para nós e nós também temos muito mais coisas para fazer para o nosso Deus. Os homens não podem se conformar como estão e caminhar de forma passiva ou sem um propósito claro na vida. O escritor Abacuque fala que deveríamos marcar a nossa visão num outdoor. Quando eu passasse, as pessoas conseguiriam ver. Isso tem que estar claro para mim e para você, porque Deus vai mandar a provisão para quem tem a visão. Um homem sem propósito é um homem sem destino. E Deus te chamou para cumprir um propósito específico, pois Ele não criou absolutamente nada sem um propósito específico. Atos capítulo 22 e 3 fala assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como também vós hoje sois. Olhando para Paulo, poderíamos dizer que ele já tinha chegado na elite da época, mas não chegava nem perto do que Deus tinha para a vida dele. Lembra que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um fariseu por excelência, ele era um homem instruído, ele já tinha autoridade, as pessoas o olhavam com respeito. Mas nós, voltando à pergunta do início, será que ele já estava vivendo todo o seu potencial? Como a gente falou no começo, e deixa eu repetir, o estágio na qual me encontro no momento não é a capacidade plena da minha vida? Sim ou não? Será que Paulo estava vivendo a capacidade plena na vida dele? Eu tenho convicção que não. Por quê? Porque na época ele se chamava Saulo e ele estava perseguindo os cristãos. Embora ele tivesse todo esse conhecimento, toda uma instrução, toda uma autoridade que ele conseguiu conquistar na sua vida por completo, ele ainda não tinha encontrado Jesus. E você conhece a história, nós já comentamos aqui, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Ele passou a se chamar agora Paulo. E agora ele começou a enxergar todo o potencial do reino de Deus. Até ali, ele estava vivendo uma religiosidade. Agora, ele passou a viver o cristianismo, novidade de vida, propósitos novos, alcançar, ver os milagres acontecendo, participar dos milagres, fazer os milagres acontecer pelo poder do nome de Jesus. Paulo estava indo a um outro patamar. E isso aconteceu numa forma muito linda e muito preciosa. E a Bíblia chega a relatar que após esse encontro, Paulo trabalhou mais do que os 12 apóstolos juntos. Uau! Se você olhasse para Paulo naquele estágio que ele estava, você já poderia dizer assim: poxa, esse cara já alcançou tudo. Ele está vivendo entre os doutores, entre os sacerdotes, entre as pessoas importantes. Ele já chegou lá. Mas quando você olha para Paulo antes de Jesus e depois de Jesus, a transformação e a potencialização da vida dele foi muitas vezes mais. E você, está conformado que já alcançou? Ou
entende que está longe de toda a capacidade plena que Deus colocou para você. Deixe as coisas que para trás ficam, disse o texto, e eu prossigo para o alvo, para o próximo passo, para um novo degrau. Lembre-se que uma escada ela não é feita para pararmos nela, mas para dar um passo de cada vez até chegarmos nas alturas. Uau! Eu gosto muito disso, pois a fonte, que é Jesus, é inesgotável. Se formos com um copo, um balde, um caminhão ou milhares de caminhões nas cataratas de Iguaçu, nós vamos encher a todos. Assim é o nosso Deus. O que tem limitado você de buscar mais de Deus? Será que é a preguiça? Será que é a ociosidade? Será que é o conformismo? Será que é alguma palavra mentirosa que tirou de você o brilho pela causa do Mestre? O contentamento, ele está ligado ao que possuímos ou às situações na qual passamos, como disse Paulo aos Filipenses, mas não em relação à busca do sobrenatural de Deus. Busque a Deus em oração, na leitura bíblica, na disciplina, no jejum, e vamos juntos estreitar esse relacionamento a ponto de chegarmos, como Moisés, a 120 anos sem ter nenhuma debilidade. Uau! Olha só o que diz Deuteronômio 34:7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos e nem o seu vigor se enfraqueceram. Uau! Moisés tinha um relacionamento estreito com Deus. Deus enviou Jesus Cristo para que eu e você tivéssemos a plenitude do Evangelho, a plenitude de Cristo. Então não podemos nos contentar com pouco. Você entende aonde que nós podemos chegar? Viver uma vida inteira em todo o seu potencial? Venha caminhar conosco através do currículo Semeando em Hombridade, porque nós queremos ajudar você a alcançar todo o seu potencial, com estudos específicos da Palavra de Deus para mim e para você, homem. Um homem de coragem já é a maioria, a sua força capacitadora é a graça de nosso Jesus, disponível para todos aqueles que buscam. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui para que a gente pudesse entender. Não é uma questão de Jesus vir e nos encher, a questão é de eu ir e você ir até Jesus para sermos cheios dele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma ação minha, é uma ação sua, é uma disposição do coração de buscar mais de Deus. Ele quer encher você. Nestes estudos do livro Homens Ousados, fala sobre onde sabemos que sempre quisemos estar, sobre nos tornar o que sempre desejamos ser. Seja o homem que ousa, que busca algo a mais, que não se conforma e a cada dia quer ser mais parecido com Cristo. Sua resposta em relação à pergunta é sim ou não? Você já chegou em todo o seu potencial? Tem alguma coisa a mais? Eu tenho certeza que você ainda não chegou em todo o seu potencial, porque você está aqui conosco, nós temos uma progressão de crescimento em Cristo, Deus tem sempre a mais para nós e você tem mais a dar para o reino de Deus. A Bíblia diz que até na velhice nós daremos frutos. O escritor Isaías fala que correremos e não nos cansaremos, voaremos como águia, e isso é para mim e para você. Espero que neste caso seja não, pois creio que Deus sempre tem algo a mais, você tem algo a mais para corresponder a esse algo a mais de Deus. Por quê? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Graças a Deus, você é este homem. O nosso próximo devocional terá o tema: a coragem é o resultado do destino que aceitamos. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.